versículo 13. Todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todos os Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. Levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas para louvarem o Senhor Deus de Israel com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e sereis prosperados. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e sereis prosperados. Amém. Pastor secretário, para a leitura, ofício 341/94 do Executivo. Ofício 341/94, Boituva, 19 de agosto de 1994, senhor presidente. Vimos pelo presidente especialmente para encaminhar para apreciação de vossa querência e demais pares desta igreja de leis, o balancete referente ao mês de julho de 94, conforme a instrução do Tribunal de Contas número 4/70. Sem mais, para o momento, apresentamos nosso protesto de estima e consideração, atenciosamente, Sérgio Nunes de Souza, prefeito municipal. O Felipe Balancete está em anexo. Será fornecido. Mas não, senhor secretário, para a leitura, ofício da Telesp. CTOA 4/1274/94, colocava 5 de agosto de 94, excelentíssimo senhor Antônio Carlos Nogueira, digníssimo presidente da Câmara Municipal, Boituva, São Paulo. Recebemos o ofício número 125/94, datado de 4 de julho de 1994, que encaminha a cópia das indicações números 36 e 37/94, de autoria do vereador Orley Ivan Cardoso, solicitando a instalação do telefone público na rua Benedito Maluquim, de frente às indústrias Alma Química, e outro na confluência das ruas Antônio Amadio, José Faria de Almeida e Roque Issa, Jardim das Palmeiras, nesse município. Informamos que os locais indicados foram avaliados e serão incluídos para atendimento dentro de uma escala de prioridade, assim que dispusermos dos meios técnicos previstos para a liberação do ocorrente exercício. Apresentando nossos cumprimentos, subscrevemos atenciosamente Luiz Hilário Medeiros, distrito A4. Será fornecido. Passo a mão do senhor secretário, comunicado do Carlos Parceira. Boituva, 17 de agosto de 1994, de outros institutos sociais do INSS, para o presidente da Câmara Municipal de Boituva, ofício número 21726/37/94. Por intermédio deste, comunico Vossa Excelência que, a partir desta data, atendendo o meu pedido por motivos particulares, tive deferido
pela gerência regional, requerimento de afastamento do cargo de chefia do posto de seguros sociais do INSS, desde as atividades preliminares visando a instalação do posto, culminando com sua inauguração em outubro de 1989, estive na chefia dos trabalhos da Previdência Social nesta cidade. Cumprida a missão estabelecida, é importante neste momento empenhar os agradecimentos àqueles que, no cotidiano existente, em muito auxiliaram. Renovando o protesto de estima e consideração, endereço meus agradecimentos pela atenção disponibilizada enquanto estive a serviço da Previdência Social, na chefia do posto local, me predispondo na continuidade da colaboração que se fizer necessária. Saudações, Luiz Carlos Paes Vieira, matrícula 2.423.529, assinado. Passo a mão ao senhor secretário para a leitura e indicação do vereador Claudir de Campos. Senhor presidente, indico à mesa, após o ouvido plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal, no sentido de que sejam tomadas as providências cabíveis junto ao departamento competente da prefeitura, no sentido de que sejam tomadas providências para a sinalização de solo, para passagem de pedestres, para atendimento à feira livre, passagens extras que deveriam ser feitas, uma na Avenida Pereira Inácio e outra na Rua Manuel dos Santos Freire. Tal medida se faz necessária tendo em vista o tráfego intenso de veículos e a grande quantidade de pedestres que circulam por aquele local. Sala das sessões de 22 de agosto de 1994, Valdeir Campos, vereador. Por indicação será encaminhada. Passo a mão ao senhor secretário para a leitura da moção de pêssego de autoria do vereador José Paes de Camargo Neto. Moção de peso do senhor presidente. Proponho à mesa, após o ouvido plenário, seja aprovada e consignada em ata a moção de profundo pesar pelo falecimento do jovem José Cláudio Sônego, popularmente conhecido por Zé Branco, membro de tradicional família de nossa cidade. A morte do Zé Branco causou profunda dor em toda a comunidade portuguesa, pois era estimado e querido por todos. Propomos mais, se aprovada a presente moção, seja comunicada à família, sugerido ao senhor prefeito municipal, para que dê o nome de José Cláudio a um próprio da municipalidade. Sala de sessões de 22 de agosto de 1994, José Paes de Camargo Neto, vereador. Solicito para escrever. Coloco em discussão a referida moção. Referida moção, coloco em votação. Senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados. Se discordarem, que eles se levantem. Aprovado, será encaminhado. Senhor, Vossa Excelência permitir, agora à tarde nós participamos do sepultamento de Gabriel Paes de Camargo. Solicitaria então que Vossa Excelência permitisse que eu fizesse uma moção de peso verbalmente. Faleceu na madrugada de hoje. Gostaria de votar. Coloco em votação o pedido do vereador Renato Brigado, para que seja encaminhada uma moção de peso do senhor Gabriel Paes de Camargo. Paes de Camargo. Os vereadores que estiverem de acordo com a lei sentados, se discordar, queiram se levantar. Aprovado, será encaminhado. Mais alguns dos senhores vereadores tenham terminado o expediente? Alguns dos senhores vereadores desejam fazer uso da palavra? Ninguém desejando fazer uso da palavra e não havendo, então, nenhum projeto para a ordem do dia. Essa presidência, antes de encerrar a presente sessão, comunico os senhores membros da mesa, para que logo em seguida nós vamos realizar uma reunião da mesa da Câmara. Nada mais havendo, então, que a presidência agradece a presença de todos e agradece a Deus por mais essa oportunidade.
que eu abri, já será levada a mesma coisa para você. Quanto mais devagar, melhor. Havendo o número legal das bênçãos de Deus, declaro aberta a presente sessão, convidando a todos para que então possamos começar a mensagem. Diz a palavra de Deus em livro de Juízes, capítulo 11, versículo 29. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e atravessou ele por Gileade e Manassés, e passou até Mispa e Gileade, e de Mispa de Gileade passou até os filhos de Amon. E Jefté botou um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isto será ao Senhor, será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Assim Jefté passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão. E os feriu com grande mortandade desde Aroer até chegar a Minite, 20 cidades, e até Abel-Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispa, sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças, e era ela só a única, não tinha outro filho nem filha. E aconteceu que, quando a viu, rasgou os seus vestidos e disse: ah, filha minha, muito me abateste, e é dentre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse: pai meu, abriste tu a tua boca ao Senhor, faz de mim como saiu da tua boca, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: faça-se-me isto, deixa-me por 2 vezes que vá, e desça pelos montes, e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E disse ele: vai, e deixou-a ir por 2 vezes. Então foi-se ela com as suas companheiras, e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu, ao fim de 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha votado, e ela não conheceu o varão. E daqui veio o costume em Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano a lamentar a filha de Jefté, o gileadita, por 4 dias no ano. Depois o senhor vereador para assinatura na ata da sessão ordinária do dia 22 de agosto. Depois, como senhor secretário para a leitura, ofício recebido do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. Ofício número 162/94, DIE, São Paulo, 30 de agosto de 1994. Prezado senhor, recebemos seu ofício número 144/94, de 15 de agosto último. Cumpre-me apresentar os efusivos agradecimentos pelo apoio recebido de Vossa Senhoria
dos senhores vereadores desta Câmara Municipal pela vitória nas eleições do Conselho Federal de Medicina, a qual compartilho com todos os que não mediram esforços para que o êxito fosse alcançado. Oportuno, coloco-me à disposição de Vossa Senhoria, ocasião em que aproveito para reiterar o protesto de elevada estima e consideração. Cordialmente, doutora Regina Ribeiro Paris de Carvalho, presidente. Será fornecido pela Secretaria. Próximo ao senhor secretário para a leitura, ofício da Câmara Municipal de Perópolis. Perópolis, 1º de setembro de 1994, ofício número 115/94, prezado senhor. Pelo presente, quero expressar à pessoa de Vossa Excelência e dos demais vereadores que compõem essa entidade meus cumprimentos pela passagem de mais um aniversário de emancipação política e administrativa de Boituva. Em mais para o momento, subscrevo-me muito cordialmente Arnaldo César Andrade, presidente da Câmara. Nós vamos secretário para a leitura e indicação da autoria do vereador Ney Ivan Cardoso. Senhor presidente, indico a mesa após o ouvido plenário seja oficiado ao senhor prefeito municipal, no sentido de que sejam tomadas providências cabíveis junto à SABESP, no sentido de que sejam procedidos os reparos necessários na rua Manuel dos Santos Freire, em seu trecho final, no local esse em que foram procedidos troca ou colocação de encanamento para fornecimento de água ao Parque Novo Mundo. Tais providências se fazem necessárias tendo em vista a atual situação daquela via e o intenso tráfego de veículos que transitam por aquele local. Sala das sessões, em 5 de setembro de 1994, por lei Ivan Cardoso, vereador. A indicação será encaminhada. Passa ao senhor secretário a indicação da autoria do vereador Ney Ivan Cardoso. Senhor presidente, indico a mesa após o ouvido plenário seja oficiado pelo prefeito municipal, no sentido de que sejam estudadas as medidas cabíveis junto ao departamento competente da prefeitura, para que seja estudada a possibilidade de serem doadas todas as cartas, abre parênteses, de ferro, baterias, etc., fecha parênteses, existentes no almoxarifado de usina da prefeitura para as instituições filantrópicas de nossa cidade. Tal material estão, no momento, somente ocupando lugar, sem ser usados para nada. No entanto, com a doação, as entidades arrecadarão fundos com os mesmos. Tal providência se faz urgente. Sala das sessões, em 5 de setembro de 1994, por lei Ivan Cardoso, vereador. A indicação será encaminhada. Próximo ao senhor secretário a moção de profundo pesar assinada por todos os vereadores desta casa. Moção de profundo pesar, senhor presidente. Nós, vereadores abaixo assinados, vimos, à presença de Vossa Excelência, propor seja consultado o plenário no sentido de ser aprovada uma moção de profundo pesar pelo falecimento de Dona Aurora Pacheco Franco, recentemente acontecido e que causou profunda dor, não somente em nós, como em toda a população boituvense. Dona Aurora, mãe de nosso querido amigo e colega Vanderlei Franco, deixou a todos nós um exemplo de bondade e extremo amor ao próximo. Propomos mais, seja oficiado ao senhor prefeito municipal, no sentido de que seja colocado o nome de Dona Aurora em uma rua ou própria da municipalidade, perpetuando com isso sua memória junto à história de nossa Boituva. Sala das sessões de 5 de setembro de 1994, assinam todos os vereadores presentes. Pedido a moção, sendo colocado em discussão. Pedido a moção está em votação. Tendo em vista a assinatura de todos os senhores vereadores, a pedido a moção será encaminhada à família. Passo ao senhor secretário para a leitura do projeto de lei 29/94 do Executivo, que autoriza a doação de imóveis por encargo mediante licitação. Ofício número 348/94, Boituva, 29 de agosto de 1994, senhor presidente. Encaminhamos a Vossa Excelência o projeto de lei número 29/94, que autoriza a doação de imóveis com encargo mediante licitação. O presente projeto, obedecendo às normas da Lei 8666, de 21 de junho de 93, visa incentivar a instalação de novas indústrias
o que muito contribuirá para a manutenção da qualidade de vida, bem como o crescimento econômico e social do município. Dando uma aprovação de regime de urgência por parte de Vossa Excelência e dos demais pares dessa Igreja Casa de Leis, aproveitamos a oportunidade para renovar nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Sérgio Nunes de Souza, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 29/94, de 29 de agosto de 1994, entre parênteses, autoriza a doação de imóveis por encargo mediante licitação. Sérgio Nunes de Souza, Prefeito do município de Boituva, Estado de São Paulo, o uso de suas atribuições legais nos termos da Lei 8666/93, de 21 de junho de 93, vai saber que a Câmara Municipal de Boituva decretou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o município de Boituva autorizado a doar com encargo imóveis destinados à implantação de indústrias. Artigo 2º. A doação de imóveis com encargo deverá ser precedida de licitação na modalidade concorrência para a alienação de bens, onde deverão constar os encargos. Artigo 3º. Somente poderão participar da licitação as empresas industriais que tenham como objetivo a instalação de novas indústrias no município. Artigo 4º. Fica definido como encargos: a. Início das obras dentro de 30 dias após a outorga da escritura. B. Início das atividades industriais 1 ano após a outorga da escritura. C. Manutenção média anual de no mínimo 15 funcionários para cada 1.000 metros quadrados de área recebida. Artigo 5º. As doações não poderão exceder a 5.000 metros quadrados para cada empresa industrial. Artigo 6º. O não cumprimento dos encargos previstos nesta lei acarretará a reversão do imóvel doado, inclusive as benfeitorias nele implantadas, não cabendo à municipalidade nem o ressarcimento da empresa industrial. Artigo 7º. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de verbas próprias do orçamento vigente. Artigo 8º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura do município de Boituva, em 29 de agosto de 1994, Sérgio Nunes de Souza, Prefeito Municipal. Esse projeto será encaminhado às comissões. Passo ao senhor secretário, projeto de lei 30/94 do Executivo, que altera o dispositivo da Lei Municipal 712/91, de 10 de setembro de 91. 348/94, Boituva, 29 de agosto de 1994. Senhor Presidente, estamos encaminhando pelo presente o projeto de lei número 30/94, que altera o dispositivo da Lei Municipal número 712/91, de 10 de 9 de 91, revogando-se a Lei número 892/94, de 7 de 5 de 94, alterando o artigo 2º com relação à composição do Conselho Municipal de Saúde de Boituva. Recebemos do ERSA Tatuí o ofício número 80/94, sugerindo a alteração da referida lei em conformidade com a Lei Federal número 8.142, de 28 de dezembro de 90, cópia anexa. Certo que podemos contar com a aprovação em regime de urgência, apresentamos a Vossa Excelência e aos demais vereadores da Igreja Casa Legislativa nosso progresso de estima e consideração. Atenciosamente, Sérgio Nunes de Souza, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 30/94, 29 de agosto de 1994, entre parênteses, altera o dispositivo da Lei Municipal número 712/91, de 10 de setembro de 91, fecha parênteses. Sérgio Nunes de Souza, Prefeito do município de Boituva, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Boituva decretou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Artigo 2º da Lei Municipal número 712/91, de 10 de 9 de 91, passa a vigorar com a seguinte redação. Entre aspas, artigo 1º, abre aspas, artigo 2º. O Conselho Municipal de Saúde será presidido pelo Coordenador Municipal de Saúde e terá a seguinte composição: 1. O representante da Coordenadoria Municipal de Saúde. 2. O representante da Secretaria Estadual de Saúde. 3. O representante das demais coordenadorias municipais. 4. O representante dos demais órgãos municipais. 5. Um representante de prestadores de serviços de saúde.
6. 5 representantes dos usuários, indicados pelos sindicatos de trabalhadores, sindicatos patronais, associações e conselhos comunitários, associações de doentes e portadores de deficiência e outras entidades da sociedade civil representativas do usuário. Fecha aspas. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal 892/94, de 17 de maio de 94. Prefeitura do município de Boituva, em 29 de agosto de 1994, Sérgio Nunes de Souza, prefeito municipal. Entre parênteses estão ministros da Secretaria de Estado da Saúde, cópia da Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990. Pedido o projeto vai para as comissões. As mãos para o secretário para a leitura, o projeto de lei 31/94, que dispõe sobre a abertura de crédito suplementar adicional e da outras providências. O vício 355/94, Boituva, 2 de setembro de 1994, senhor presidente. Caminhamos para a apreciação de Vossa Excelência e dos demais novos edis. Projeto de lei número 31/94, de 29 de agosto de 94, que dispõe sobre a abertura de crédito suplementar adicional e da outras providências. Crédito no valor de R$ 526 mil, entre parênteses, R$ 526 mil, é para atender o poder legislativo nos diversos setores desta municipalidade. Certo de podermos contar com a aprovação do referido projeto, desde já apresentamos e expressamos nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Sérgio Nunes de Souza, prefeito municipal. Projeto de lei número 31/94, 29 de agosto de 1994, entre parênteses, dispõe sobre a abertura de crédito suplementar adicional e da outras providências. Sérgio Nunes de Souza, prefeito do município de Boituva, estado de São Paulo, o uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Boituva decretou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica aberto na seção de contabilidade um crédito adicional suplementar no valor de R$ 526 mil nas seguintes dotações orçamentárias, categoria econômica e funcional programática, conforme classificação a saber. 1. Poder Legislativo. 1. Câmara Municipal. 1. Serviços de Secretaria. 3.120. Material de consumo. Número 01010012.01, manutenção de atividade legislativa R$ 300. 2. Poder Executivo. 2.1. Gabinete do Prefeito Independente. 2.1.1. Gabinete do Prefeito. 3.132. Outros serviços em cargo. 03070202.02, manutenção da atividade R$ 15 mil. 2.2. Serviço de Finanças, 221, Departamento Contábil e Orçamento, 3.120, Material de Consumo, 03080202.02, manutenção da atividade R$ 500, 222, Departamento de Lançadoria, 3.120, Material de Consumo, 03080202.02, manutenção da atividade R$ 500, total de R$ 1.000. 23, Administração. 231, Diretoria de Administração. 3132, Outros Serviços em Cargo. 03070202.02, manutenção da atividade R$ 700. 232, Departamento de Compras, 3.120, Material de Consumo, 03070202.02, manutenção da atividade R$ 800. 233, Departamento Pessoal, 3.120, Material de Consumo, 03070202.02, manutenção da atividade R$ 200, um total para a Diretoria de Administração, R$ 1.700. 24, Educação e Cultura, 241, Ensino de Primeiro Grau, 3.120, Material de Consumo, 08421882.02,
manutenção da atividade, R$50 mil. 31.32, outros serviços de encargo, 08-421-882.02, manutenção da atividade, R$20 mil. 4.110, obras e instalações, 08-421-881.05, construção, reforma de escola, R$20 mil. Equipamento, material permanente, aquisição de equipamento geral, R$5 mil, totalizando no item educação e cultura, R$95 mil. 243, educação física e esporte, material de consumo, manutenção da atividade, R$6 mil. Outros serviços em cargo, manutenção da atividade, R$5 mil. Obras e instalações, construção e reforma de prédios públicos, R$5 mil. No total, no item educação física e esporte, R$16 mil. 244, cultura, material de consumo, manutenção da atividade, R$1.000. Outros serviços em cargos, manutenção da atividade, R$2 mil. Total, no item cultura, R$3 mil. 245, serviço de alimentação escolar, material de consumo, distribuição de merenda escolar, R$50 mil. Totalizando R$164 mil. 25, saúde e saneamento, 251, saneamento, material de consumo, manutenção da atividade, R$40 mil. Remuneração de serviços pessoais, manutenção da atividade, R$2 mil. Outros serviços de encargo, manutenção da atividade, R$10 mil. Obras e instalações, construção de obras públicas, R$30 mil, num total de R$82 mil no item saúde e saneamento. Serviços municipais, serviços de obras e viação, 3.120, material de consumo, manutenção da atividade, R$30 mil. Remuneração de serviços pessoais, manutenção da atividade, R$1.000. Outros serviços de encargo, manutenção da atividade, R$30 mil, totalizando no item serviços municipais, serviços de obras e viação, R$61 mil. 262, ruas e avenidas, 4.110, obras e instalações, construção de vias, sarjetas, pavimentos, calçadas, muros e galerias, total de R$150 mil. 264, praças, parques e jardins, material de consumo, conservação de parques e jardins, R$2 mil, totalizando nos itens ruas e avenidas, praças, parques e jardins, R$213 mil, digo, no total geral até agora, todos os itens. 27, serviço de estradas e rodagem municipal, material de consumo, manutenção da atividade, R$30 mil. Outros serviços em cargos, manutenção da atividade, R$10 mil, totalizando no item serviço de estradas e rodagem municipal, R$40 mil. Encargos gerais do município, salário e família, manutenção da atividade, R$3 mil. Juros, dívida contratada, juros diversos, R$6 mil, num total, no item encargos gerais do município, R$9 mil. A soma total, R$526 mil. Artigo 2º. Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da utilização do excesso parcial de arrecadação a verificar no presente exercício. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura do município de Boituva, em 29 de agosto de 1994, Sérgio Nunes de Souza, prefeito municipal. Serviço deve para as soluções. Então, nada para a ordem do dia, se alguns senhores vereadores quiserem fazer uso da palavra. Senhor presidente, caros vereadores, eu gostaria de, nesse momento que Vossa Excelência abre a oportunidade para a palavra livre, e deixar apenas em cada das palavras registrado os parabéns para o aniversário da nossa cidade,
completando mais um ano de emancipação política e administrativa, na data de amanhã, 6 de setembro, e parabenizar aos companheiros, vereadores, aqueles que têm conosco lutado pelo bem-estar do nosso município, parabenizar ao nosso prefeito, que tem também desenvolvido o trabalho, à altura, à população mais carente, à sociedade em geral, que tem participado de modo ativo nas decisões que são tomadas aqui e se organizando também para melhorar na administração. Eu gostaria de deixar registrado o meu carinho, o meu apreço por essa cidade, é público e notório, né? Nós amamos a cidade e estamos deixando, né, este abraço registrado na Câmara, que pode envolver cada cidadão, cada participante, cada igreja, cada clube, a classe política, a classe apolítica, mas todos, enfim, que participam do dia a dia dessa comunidade e que tem visto nascer a cada instante, a cada momento, a despeito de todos os problemas nacionais, visto nascer um futuro cada dia mais promissor no que depende das autoridades, no que depende da Câmara Municipal, no que depende daqueles que são encarregados de cuidar do bem-estar da comunidade. Amanhã, meu caro presidente, quando o Ituba estiver fazendo mais um ano de vida, colhendo mais uma flor no jardim da sua existência, cidade que é nova ainda, nós estaremos irmanados, pedindo a Deus que permaneça a nossa cidade em paz, que haja prosperidade, que haja progresso, que continue a haver aqui uma vida tranquila e sossegada aos seus habitantes. É a nossa palavra, Deus, por favor, desta cidade que nos acolheu e que nós amamos profundamente, eu e a minha família, em nome deste vereador, da sua família, da Igreja do Evangelho Quadrangular dessa cidade, deixar registrado um grande abraço a cada munícipe e aos senhores que nos representam nesta Casa de Leis. Obrigado. Mais alguns vereadores? Gostaria de passar a palavra para o vereador Rodrigo. Eu gostaria de fazer duas comunicações. Eu bati, mas na pressa eu acabei deixando em casa. É uma indicação da Celeste, solicitando a possibilidade de transformar o orelhão do loteamento das casas populares do tipo amarelo para o tipo comunitário, para que o pessoal de lá também possa receber ligações. E também uma indicação à própria Celeste, no sentido dela rever a área de abrangência da tarifa básica, tendo em vista o crescimento do nosso município, a nível de outros loteamentos dentro do perímetro urbano do município, mas fora da área da tarifa básica. Depois eu encaminharei à Secretaria com mais detalhes, justificando principalmente essa da área da tarifa básica. Eu gostaria também, nessa oportunidade, então, parabenizar a nossa Boituva por mais esse aniversário, parabenizar com o meu testemunho a participação de cada um dos senhores vereadores nos desafios que nos são colocados no dia a dia, no sentido de nós enfrentarmos os problemas do nosso município. Nesta semana que tem início da noite urbana, nós tivemos a oportunidade, juntamente com o vereador João Batista Correia, participar dos cultos das igrejas evangélicas, pudimos sentir realmente a profundidade daquelas orações para que Boituva continue crescendo e principalmente crescendo em paz, com a preocupação das autoridades voltada para a população como um todo. São essas palavras que eu gostaria de deixar registradas como vereador, no sentido de que a gente possa continuar trabalhando pelo nosso município. O município está crescendo e os problemas também estão aí visíveis na espera de um trabalho conjunto.
São essas, então, as minhas palavras. Eu gostaria de registrar o agradecimento da família da nossa saudosa Dona Aurora Pacheco Franco, agradecendo as flores que foram encaminhadas por ocasião do seu falecimento. E antes de encerrar essa sessão, eu gostaria de convidar os senhores vereadores, a pedido da presidente do Fundo Social de Solidariedade, Dona Noêmia, para que todos nós possamos participar de uma reunião no próximo dia 8, quinta-feira, às 17 horas na SRB, quando as primeiras damas de 36 municípios estarão recepcionando em Boituva a Dona Ilka Fleury, ocasião em que ela estará, então, liberando algumas verbas de convênios com os fundos sociais de solidariedade desse município. Então, é quinta-feira, dia 8, às 17 horas, na SRB. Nada mais havendo a tratar. Pois não. Gostaria de pedir que nessa reunião seria possível pedir alguma coisa para através da minha política, para o hospital político, para uma situação que é durante o ano passado zero, não? Então, nós tivemos dificuldade, depois da operação necessária, Aí eu sugeriria, no caso, que fizesse um relacionamento com o servente do pessoal do hospital, né? Se fosse feito alguma coisa nesse sentido, a gente entregaria e reforçaria no dia. mas esse é através Mais algum vereador? Nada mais havendo, então, essa presidente declara encerrada a presente sessão, agradecendo a Deus e a presença de cada um dos senhores. Boa noite. Convidando a todos para que o Deus tenha uma mensagem da vida. Livro do profeta Isaías, capítulo 64. Diz o profeta: ó, se tendesses os céus e descesses, se os montes se escoassem diante da tua face, como quando o fogo inflama a lenha e faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, assim as nações tremessem da tua presença. Quando fazias coisas terríveis que não esperavam, descias e os montes se escoavam diante da tua face. O que desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalhem para aquele que nele espera. Amém. Faço o nosso secretário para a leitura, ofício encaminhado pela CEPAR. São Paulo, 8 de setembro de 1994, senhor presidente. E atenção ao ofício número 114/94, de 15 de junho de 94, onde Vossa Excelência solicita a limpeza e a capinação nas margens do trilho da ferrovia, informamos que for executado serviço de roçado no perímetro urbano da cidade.
aproveitamos para comentar que seria de nossa vontade que fatos como esse não ocorressem em nossa parte do caminho. No entanto, a escassez de recursos suficientes nos impede de tal comprometimento. Inclusive, renovamos o nosso processo de consideração. Oliver Rotterdam Salles de Lima, diretor-presidente. Será fornecido. Passo ao senhor secretário para a leitura, ofício 358 do Executivo. Boituva, 15 de setembro de 1994, senhor presidente. Estamos encaminhando para a apreciação dos novos vereadores o demonstrativo bimestral da execução orçamentária dessa municipalidade, conforme artigo 135 da Lei Orgânica, nos meses de julho e agosto de 94. Sem mais para o momento, apresentamos nosso protesto de estima em consideração. Atenciosamente, Sérgio Nunes de Souza, prefeito municipal. O demonstrativo bimestral está anexo. Passo ao senhor secretário, ofício 356 do Executivo, que traz a resposta do vereador Leisman Cardoso. Boituva, 13 de setembro de 1994, senhor presidente. Em atenção à indicação do 45/94 do vereador Leisman Cardoso, informamos que oficiamos a travessa para que tome as providências cabíveis. Demais, para o momento, apresentamos nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Sérgio Nunes de Souza, prefeito municipal. Passo ao senhor secretário para a leitura. Indicação número 46/94 do vereador Leisman Cardoso. Indicação número 46/94, senhor presidente. Indico a mesa, após ouvir o plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal, no sentido de que seja estudada a possibilidade da implantação de pontos de parada de chegada de ônibus. A providência se torna necessária devido a reclamações da empresa de ônibus Breda, por não ter um ponto de parada de chegada, o usuário pede que os motoristas parem em qualquer lugar, alguns até próximo de suas residências. Sala das sessões de 19 de setembro de 1994, por Leisman Cardoso, vereador. E a indicação será encaminhada. Passo ao senhor secretário para a leitura, indicação número 47 do vereador Valdirino Marcos. Indicação número 47/94, senhor presidente. Inegavelmente, a empresa brasileira de Correios, ao construir e colocar à disposição da população de Boituva o prédio onde funciona a agência local, certamente levou em consideração o atual crescimento que se verifica nos últimos anos na cidade de Boituva. Concordamos que a empresa brasileira de Correios deva não só oferecer o serviço de praxe, como também, como ultimamente tem ocorrido, uma gama maior de serviços advindos do crescente uso e costume das loterias especiais. Ocorre que temos observado e mesmo recebido reclamações e sugestões no sentido de ser aumentado o número de funcionários que atendem o público em número elevado e constante de pessoas que ali se dirigem. Assim sendo, indicamos nos termos regimentais, seja oficiada a empresa brasileira de Correios, no sentido de aumentar o número de atendentes na agência local. Sala das sessões, em 19 de setembro de 94, Valdirino Antônio Marcos, vereador. Peço permissão para se inscrever. Também gostaria. Passo ao senhor secretário, indicação 48, autoria desse vereador. Indicação número 48/94, senhor presidente. 28 de 4 de 93, nas proximidades de São Paulo, ocorreu um acidente com automóvel apoiado no registro 1224-25, 0 km da Polícia Militar, destacamento de Boituva, tendo na ocasião dado perda total, segundo soubemos. Da mesma forma, tivemos conhecimento de que o veículo que nele colidiu tinha seguro total contra terceiros. Quer nos parecer que, pelas circunstâncias acima mencionadas, o Estado deve ter recebido a devida indenização. Porém, ao que nos consta, o referido veículo não foi retornado para uso do destacamento local da Polícia Militar. Assim sendo, indicamos nos termos regimentais ser oficial do comandante do destacamento local para que informe a esta Casa Legislativa se tem procedência a dúvida existente. Em caso positivo, quais as providências que estão sendo tomadas ou poderão ser tomadas para o retorno do referido veículo que tanta falta faz para o município.
Sala das Sessões, 19 de setembro de 94, Antônio Carlos Nogueira, vereador. Solicitaria aos colegas vereadores que pudessem subscrever também essa indicação. Passo ao senhor secretário para a leitura, indicação número 49 do vereador Getúlio Ferraz da Silva. Indicação número 49, lá, 44. De uma vez ao fim do plenário, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal a seguinte indicação. Considerando que a mudança do local do pedágio municipal tornou necessária a existência de uma lombada na Avenida Mário Pedro Juscelino, aparente acesso à rodovia Castelo Branco, fecha parênteses, sugerimos a retirada da mesma daquele local, pois essa lombada vem causando problemas para os veículos, principalmente os de carga que trafegam no sentido bairro-centro. Sala das Sessões, 19 de setembro de 1994, Getúlio Ferraz da Silva, vereador. A indicação será encaminhada. Conforme os senhores vereadores, está terminando a hora do expediente. Vamos entrar para a ordem do dia. Se alguns senhores desejarem fazer uso da palavra, o presidente está concedendo. E a sua licença, companheiro, a família do Camilo Jorge Amaro. Seja cuidado. Compartilhar com você. Eu também queria aproveitar essa oportunidade para fazer uma moção de peso pelo falecimento da irmã do professor Salazar, a senhora Rosa Salazar, que semana passada foi o nosso convívio. Salazar é uma pessoa que prestou muito serviço para o nosso município e merece uma homenagem desta classe. As pilhas moções serão encaminhadas então por esta Casa Legislativa. Mais alguns senhores vereadores? O presidente está passando para a ordem do dia. Nós temos a votação dos 3 projetos que entraram na sessão anterior e que já se encontram com pareceres respectivas comissões. Passo as mãos ao senhor secretário para a leitura. Parecer da comissão sobre o projeto de lei 29/94 executivo, que autoriza a doação de imóveis por encargos mediante licitação. Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal de Boituva, por seus membros abaixo, é de parecer favorável ao presente projeto, o qual obedece totalmente às normas da Lei 8666 de 21 de junho de 93 e visa principalmente incentivar a instalação de novas indústrias no município, proporcionando mais emprego à nossa população. Sala das Sessões, 12 de setembro de 1994, a comissão Vanderlei Franco, Valdivino Marcusco e Nelson Doriguela. O referido projeto se encontra em discussão. O referido projeto se encontra em primeira votação. Os senhores vereadores que forem favoráveis permanecer sentados, que discordarem queiram se levantar. Aprovado em primeira votação. Passo ao senhor secretário para a leitura. Parecer da Comissão do Projeto de Lei 30/94, que altera o dispositivo da Lei Municipal número 712/91 de 10 de 91. Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal de Boituva, pelos seus membros abaixo, é de parecer favorável ao projeto de lei, uma vez que o mesmo procura adequar a formação do Conselho Municipal de Saúde à Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 90, conforme a sugestão do ERSA, Tatuí, órgão especializado na área. Sala das Sessões, 12 de setembro de 1994, a comissão Vanderlei Franco, Valdivino Marcusco, Nelson Doriguela. O primeiro projeto se encontra em discussão. O primeiro projeto se encontra em votação. Os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que discordarem queiram se levantar. Aprovado em primeira votação. Eu passo para o senhor secretário para a leitura, parecer do projeto de lei 31/94, que dispõe sobre abertura de crédito alimentar adicional e a outras providências. A Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal de Boituva, por seus membros abaixo, é de parecer favorável ao presente projeto de lei,
o qual dispõe sobre a abertura de crédito suplementar adicional para atender o Poder Legislativo e outros setores da municipalidade. Sala das Sessões, 12 de setembro de 1994, a Comissão Wanderlei Franco, Valdivino Marcucci, Nelson Bruguela. Parecer. A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Boituva, os seus membros abaixo, de parecer favorável ao presente projeto de lei, o qual dispõe sobre a abertura de crédito suplementar adicional para atender o Poder Legislativo e outros setores da municipalidade. Sala das Sessões, 12 de setembro de 1994, a Comissão Valdivino Marcucci, José Paes de Camargo Neto, são os que assinaram. Seguinte projeto se encontra em discussão. Seguinte projeto se encontra em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que discordar queiram se levantar. Aprovado em primeira votação. Nada mais sabendo? Presidente? Gostaria que você colocar a votação do livro do mais ordinário e votarmos na segunda votação desse projeto na sua. Coloco em votação o pedido do vereador Valdivino Marcucci para que seja convocado no extraordinário para votação em segundo dos referidos projetos. Senhores vereadores que se forem favoráveis permaneçam sentados, se discordar queiram se levantar. Aprovada, a presidência então convoca para em segundo uma sessão extraordinária. Nada mais havendo para a sessão ordinária, a presidência agradece a presença de todos e a Deus e declara encerrada a presente sessão, solicitando aos senhores vereadores para que permaneçam em seus respectivos lugares. Havendo o número legal e tendo sido convocado, esta presidência declara aberta a presente sessão extraordinária, qual tem como votação, em segunda votação, 3 projetos do Executivo. A presidência coloca em discussão o projeto de lei 29/94 do Executivo, que autoriza a doação de imóveis com encargo mediante licitação, já aprovado em primeira votação. O referido projeto se encontra em discussão. O referido projeto se encontra em segunda votação. Senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que discordar queiram se levantar. Aprovado em segunda votação. A presidência coloca em discussão o projeto de lei 30/94 do Executivo, que altera o dispositivo da lei municipal número 712/91, de 10 de maio de 91, já aprovado em primeira votação. O referido projeto se encontra em discussão. O referido projeto se encontra em segunda votação. Senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que discordar queiram se levantar. Aprovado em segunda votação. A presidência coloca em discussão o projeto de lei 31/94 do Executivo, o qual dispõe sobre a abertura de crédito suplementar adicional e da outra providência. O referido projeto, aprovado em primeira votação, se encontra em discussão. A presidência coloca o referido projeto em segunda votação. Senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que discordar queiram se levantar. Aprovado em segunda votação. Nada mais havendo, esta presidência agradece a presença de todos. A Deus, declara encerrada a presente sessão extraordinária. Boa noite.
das bênçãos de Deus, declaro aberta a presente sessão, convidando a todos para que enviemos uma mensagem da vida. Diz Daniel, a palavra de Deus diz a educação de Daniel e outros jovens hebreus na corte de Nabucodonosor. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres, mancebos, em quem não houvesse defeito algum, formosos de parecer e instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência, entendidos no conhecimento e que tivessem habilidade para viverem no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Amém. Para os senhores vereadores de assinatura, a ata da sessão anterior. Passo ao senhor secretário para a leitura o ofício número 361/94 do Executivo. Em sua 20 de dezembro de 1994, senhor presidente, vimos que o presente especialmente para encaminhar para a apreciação de Vossa Excelência os demais pares dessa igreja Casa de Reis, o balancete referente ao mês de agosto de 94 dessa municipalidade, conforme a instrução 4/700 do Tribunal de Contas. Sem mais para o momento, apresentamos nosso protesto de estima e consideração, atenciosamente, Sérgio Nunes de Souza, prefeito municipal. O período balancete está em anexo. A foto será fornecida. Passo ao senhor secretário o ofício número 378/94 do Executivo. Muito 29 de setembro de 1994, senhor presidente, em atenção à indicação do vereador Romeu Ivan Cardoso, informamos que passamos o assunto à Comissão Municipal de Trânsito, inclusive está elaborando estudos para a implementação de um novo sistema de sinalização para o município. Sem mais para o momento, apresentamos nosso protesto de estima e consideração, atenciosamente, Sérgio Nunes de Souza, prefeito municipal. Será fornecido. Passo ao senhor secretário o ofício 377/94 do Executivo. Em sua 29 de setembro de 1994, senhor presidente, em atenção à indicação do vereador Getúlio Ferraz da Silva, solicitamos a Vossa Excelência a indicação dos 2 vereadores desta Igreja Casa de Leis, para que, em conjunto com a Comissão Municipal de Trânsito, proceda um levantamento global das lombada que possam ser retiradas, visto que, no nosso entender, foram construídas muitas lombadas sem critérios e que não atingiram os objetivos esperados. Contando com a atenção de Vossa Excelência, desde já agradecemos e expressamos
nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Sérgio Luz de Souza, prefeito municipal. A presidência indica os vereadores Getúlio Ferraz da Silva e Nivaldo Leme de Assis. Passo ao senhor secretário, ofício da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ofício número 22, de BPMI 152/404/94. Boituva, 11 de outubro de 1994, do comandante do 4º Grupo Policial Militar de Boituva, ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Boituva, assunto, informação, presta, referência ao ofício número 157/94, datado de 27 de setembro de 94. Em atenção ao documento acima referenciado, informo a Vossa Excelência que após ter levado em mão o documento recebido dessa Casa de Leis ao nosso comandante imediato, que se situa na cidade de Itapuí, na sede da 4ª Companhia de Polícia Militar, o senhor capitão PM Walter Martins de Lima se incumbiu de verificar junto ao alto comando da Polícia Militar quanto à situação da viatura que consta pertencer ao agrupamento de Boituva, porém inexiste no serviço operacional. Esclareço a Vossa Excelência que, tão logo esse comandante seja cientificado quanto à situação da referida viatura, informaremos essa Casa Legislativa. Aproveitando o ensejo, renovo a Vossa Excelência seus protestos de elevada estima, admiração e respeito. Antônio Walter de Almeida, terceiro sargento PM, comandante do 4º Grupamento de Polícia Militar. Solicito uma cópia. Passo ao senhor secretário para leitura o projeto de lei 32/94 desse motivo, que retifica a descrição de imóvel constante da lei municipal número 600/89, de 5 de 12 de 89. Boituva, 29 de setembro de 1994. Senhor presidente, pelo presente estamos encaminhando a Vossa Excelência o projeto de lei número 32/94, 26 de setembro de 94, que retifica a descrição de imóvel constante da lei municipal número 600/89, de 5 de dezembro de 89. Tal conversão se faz necessária a fim de que o imóvel tenha acesso ao registro de imóveis competentes nos termos da matrícula número 25.845, de 26 de abril de 1992, entre parênteses, cópia em anexo. Certo que podemos contar com a aprovação unânime do referido projeto. Desde já agradecemos e expressamos nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Sérgio Nunes de Souza, prefeito municipal. Projeto de lei número 32/94, 26 de setembro de 1994, retifica a descrição de imóvel constante da lei municipal número 600/89, de 5 de dezembro de 89. Sérgio Nunes de Souza, prefeito do município de Boituva, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Boituva decretou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterada a descrição do imóvel mencionado no artigo 1º da Lei Municipal número 600/89, de 5 de dezembro de 89, por ter sido elaborada com incorreções, a saber, abre aspas, um terreno representado pelo lote número 3 da quadra E, do loteamento denominado Vila São Vicente de Paulo, localizado no bairro Paudalho, zona urbana do município de Boituva, da comarca de Porto Feliz, dentro das seguintes medidas e confrontações: faz frente para o prolongamento da rua Camilo Cristo, lado ímpar, medindo 42,30 metros. O lado direito de quem da rua Abreu, terreno mede 35,40 metros, dividindo com a área institucional. O lado esquerdo mede 35,40, sendo 11 metros dividindo com o lote número 4, e 24,40 dividindo com a área institucional. E nos fundos mede 42,30, dividindo com o lote número 2, encerrando a área de 1.497 metros, 42 centímetros, 1.497 metros quadrados, 42 centímetros, distante 17 metros e 70 do início da curvatura da rua Dorival Leme de Assis, na quadra completada pelas ruas José Bueno de Camargo e Vanderlei Augusto de Oliveira, fecha parênteses, ponto final. Fecha aspas, digo. Artigo 2º. As despesas decorrentes com a execução desta lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento. Artigo 3º.
A lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura do município de Boituva, em 26 de setembro de 1994, Sérgio Nunes de Souza, prefeito municipal. O mapa está em anexo e registro geral e a lei 600/89 também em anexo. O pedido do projeto irá para as comissões. Passo ao senhor secretário para leitura, projeto de lei 33/94 do Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a alienar a carteira de ações do município e da outras providências. Boituva, 28 de setembro de 1994, senhor presidente. Encaminhamos para apreciação de Vossa Excelência e dos demais nobres edis, projeto de lei número 33/94, que autoriza o Executivo Municipal a alienar a carteira de ações do município e dar outras providências. O presente projeto visa proporcionar a possibilidade de transformar em recursos financeiros para aplicação imediata nas obras e serviços municipais ações que ao longo do tempo a municipalidade adquiriu. Esclarecemos que a venda atenderá a todos os princípios legais, obedecendo principalmente à Lei Federal 8666, de 21 de 7 de 93, que disciplina as licitações. Contando com a aprovação do referido projeto, apresentamos a Vossa Excelência e demais vereadores nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Sérgio Nunes de Souza, prefeito municipal. Projeto de lei número 33/94, de 26 de setembro de 1994. Abre parênteses, autoriza o Executivo Municipal a alienar a carteira de ações do município e da outras providências, fecha parênteses. Sérgio Nunes de Souza, prefeito do município de Boituva, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Boituva decretou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Boituva autorizado a alienar sua carteira de ações de acordo com o estatuído na Lei Federal nº 8666, de 21 de junho de 1993, entre parênteses, licitações e contratos administrativos. Artigo 2º. O preço mínimo estabelecido para as ações a serem alienadas será o apontado no mercado próprio no dia da apuração e julgamento das propostas protocoladas. Artigo 3º. Os recursos financeiros apurados na alienação autorizada por esta lei serão aplicados em obras e serviços para a comunidade. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura do município de Boituva, em 26 de setembro de 1994, Sérgio Nunes de Souza, prefeito municipal. O querido projeto irá para as comissões. Passo ao senhor secretário para a leitura a mensagem da proposta orçamentária para o ano de 95. Ofício número 368/94, assunto: mensagem da proposta orçamentária. Boituva, 28 de setembro de 1994. Em este objetivo, nos termos que dispõe o artigo número 22 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, de portarias, bem como leis acessórias, encaminhar a essa digníssima Câmara Municipal de Boituva a proposta orçamentária para o exercício de 1995. Cumpre-nos informar que a proposta orçamentária foi elaborada dentro das normas do orçamento do programa, onde regulam seus projetos e atividades com programas típicos e atípicos dentro dos órgãos e programas de trabalho. Desta forma, procuramos evidenciar os projetos com suas denominações conforme anexo. A proposta orçamentária para o exercício de 1995 está alicerçada dentro das receitas de transferência do Estado, da União e das receitas municipais. Destacamos no contexto da receita, como sua maior fonte, os recursos a serem repassados pelo Estado à conta da rúbrica do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, entre parênteses ICMS, tendo em segundo lugar como destaque as cotas do Fundo de Participação dos Municípios, FPM. A proposta orçamentária para o exercício de 1995 estima a receita e fixa a despesa em
R$ 23.226.000, dando maior flexibilidade aos projetos prioritários de nosso município. Na proposta orçamentária, destacamos os projetos, entre parênteses, obras, a serem executados dentro da gestão financeira do exercício de 1995 e representados pelos anexos. Campo de atuação, destacamos as despesas de capital que atendem às normas e princípios do orçamento do programa, com vinculação obrigatória pela Lei Calmon de aplicação de no mínimo 25% das receitas tributárias, bem como das receitas de transferências no ensino fundamental. Deixamos no campo de atuação dos projetos em detalhar as obras, pois as mesmas estão constantes nos anexos, peças componentes do orçamento do programa para o exercício de 1995, uma vez que pela grandeza de nosso município passamos do orçamento convencional, ou seja, do orçamento simplificado, para o orçamento do programa, dando assim maior flexibilidade nos trabalhos em nosso município. Podemos notar, senhor presidente e demais vereadores, a projeção da despesa de capital atinge o valor de R$ 8.423.100, onde dará fonte à execução de todos os projetos programados para o exercício de 1995, contando com a aprovação unânime por parte desta Igreja Canal de Leis. Apresentamos as nossas estimas e considerações, subscrevendo-me muito atenciosamente Sérgio Nunes de Souza, prefeito municipal. Projeto de lei número 34/94, 28 de setembro de 1994. Entre parênteses, estima a receita e fixa a despesa do município de Boituva para o exercício de 1995. Artigo 1º. Orçamento fiscal do município de Boituva para o exercício financeiro de 1995. Estima a receita e fixa a despesa em R$ 23.226.000, discriminados pelos integrantes desta lei. Artigo 2º. A receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas e outras receitas correntes de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes do anexo número 2 da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964, com o seguinte desdobramento. Artigo 4º. O Poder Executivo é autorizado a realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite de 25% da receita estimada nos termos da legislação em vigor. B. Abrir créditos suplementares até o limite de 30% do orçamento de despesa nos termos do artigo 7 da Lei Federal número 4.320/64, de 17 de março de 1964. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor a 1º de janeiro de 1995, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura do município de Boituva, 29 de setembro de 1994, Sérgio Nunes de Souza, prefeito municipal. Referido mensagem, projeto, no caso, irá para as comissões competentes. A presidência apenas informa que o referido projeto deverá ser votado até 30 de novembro. Passo ao senhor secretário, projeto de lei 35/94 do Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o ano de 95. Boituva, 28 de setembro de 1994, senhor presidente. Encaminhamos para a apreciação de Vossa Excelência e dos demais nobres edis desta Igreja Casa de Leis o presente projeto número 35/94, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 1995. Como se vê de seu conteúdo, atendeu-se às regras e princípios estabelecidos na Constituição Federal e demais legislações aplicáveis ao caso,
em especial a aplicação de 25% no ensino, entre parênteses, artigo 2º, parágrafo 6º, e o limite com as despesas com o pessoal, entre parênteses, artigo 5º. Contando com a aprovação unânime do referido projeto, desde já agradecemos e expressamos nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Sérgio Nunes de Souza, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 35/94, de 28 de setembro de 1994. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o ano de 1995 e dá outras providências. Sérgio Nunes de Souza, Prefeito do município de Boituva, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O orçamento anual do município abrangerá os poderes executivo e legislativo. Artigo 2º. A elaboração da proposta orçamentária do município para o exercício de 1995 obedecerá às seguintes diretrizes gerais, sem prejuízo das normas financeiras estabelecidas pela legislação federal. Parágrafo 1º. O montante das despesas não deverá ser superior ao das receitas. Parágrafo 2º. As unidades orçamentárias projetarão suas despesas correntes, já o limite fixado para o exercício em curso, corrigidas monetariamente, considerando-se o aumento ou diminuição dos serviços prestados. Parágrafo 3º. Na estimativa das receitas, considerar-se-á a tendência do presente exercício e os efeitos das modificações tributárias, quais serão objeto de lei a ser encaminhado à Câmara Municipal até um mês antes do encerramento do exercício. Parágrafo 4º. O pagamento do serviço de dívida de pessoal e encargos terá prioridade sobre os novos projetos. Parágrafo 5º. Os projetos em fase de execução terão prioridade sobre os novos projetos. Parágrafo 6º. O município aplicará no mínimo 25% de sua receita resultante de impostos, conforme dispõe o artigo 212 da Constituição Federal, prioritariamente na manutenção e desenvolvimento do ensino de primeiro grau e pré-escolar. Artigo 3º. O Poder Executivo, tendo em vista a capacidade financeira do município, procederá à seleção das prioridades estabelecidas no plano plurianual a serem incluídas na proposta orçamentária, podendo, se necessário, incluir programas não elencados, desde que financiados com recursos de outras esferas do governo, com recursos próprios oriundos de excesso de arrecadação ou através de autorização do Legislativo. Artigo 4º. O Poder Executivo poderá firmar convênios com outras esferas do governo para desenvolver programas nas áreas de educação, cultura, saúde e assistência social, esportes e turismo e demais órgãos do governo federal e estadual. Artigo 5º. As despesas com pessoal ficam limitadas a 65% da receita corrente, entre parênteses, atendendo ao disposto no artigo 38 das disposições constitucionais transitórias, fecha parênteses. Parágrafo 1º. Entende-se como limite do presente artigo o somatório das receitas correntes da administração direta. Parágrafo 3º. O limite estabelecido para as despesas de pessoal de que trata este artigo abrange os gastos da administração direta nas seguintes despesas: salário, obrigações patronais, proventos de aposentadoria e pensões, remuneração do prefeito e do vice-prefeito e remuneração dos vereadores. Parágrafo 3º. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, além dos índices inflacionários, a criação de cargos ou alteração de estrutura de carreira, bem como a admissão de pessoal a qualquer título pelos órgãos e entidades da administração direta, só poderá ser feita se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesas até o final do exercício, obedecido o limite fixado no caput anterior. Artigo 6º. A estrutura do orçamento anual obedecerá à estrutura organizacional aprovada por decreto e acrescida dos fundos criados por lei, autarquias, fundações e empresas públicas que recebem recurso do Tesouro Municipal. Artigo 7º. Esta lei entrará em vigor a 1º de janeiro de 1994, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura do município de Boituva, em 28 de setembro de 1994, Sérgio Nunes de Souza, prefeito municipal. Pedido projeto de para as comissões. As mãos do senhor secretário, projeto de lei 36/94 do Executivo, projeto aditivo ao plano plurianual. Acrescenta e altera a redação de programas ao plano plurianual. Boituva, 28 de setembro de 1994, senhor presidente. Caminhando para a apreciação de Vossa Excelência e os demais nobres vereadores desta Igreja Casa Legislativa, o projeto de lei número 36/94, que acrescenta e altera a redação de programas ao plano plurianual do município de Boituva. O presente projeto visa adequar o plano plurianual à realidade presente. Contando com a aprovação unânime do referido projeto, apresentamos nosso protesto de estima e consideração atenciosamente Sérgio Nunes de Souza, prefeito municipal. Projeto de lei número 36/94, aditivo ao plano plurianual de 28 de setembro de 1994. Entre parênteses, acrescenta e altera a redação de programas ao plano plurianual do município de Boituva, Estado de São Paulo, fecha parênteses. Sérgio Nunes de Souza, prefeito do município de Boituva, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica incluído ao plano plurianual do município, aprovado pela lei nº 869/93, de 7 de 12 de 93, o programa a seguir detalhado pelos anexos 1 e 2, integrantes desta lei. Programa 03.19, aquisição de imóveis. Objetivo: implantação de indústrias e aplicação. Artigo 2º. Passam a ter a seguinte redação os programas e objetivos contidos ao plano plurianual, a saber: programa 03.06, pavimentação de vias urbanas. Objetivo: melhorar as condições das ruas. 03.07, ampliação e melhoramento da rede de iluminação. Objetivo: iluminar as ruas e substituir a iluminação existente. 03.08, execução das atividades relacionadas com serviços de utilidade pública e construção de praças, parques. Objetivos: A. Zelar pela conservação dos parques, praças e jardins. B. Exercer todas as atividades ligadas à manutenção do cemitério e velório municipal. C. Construção de praças e locais de lazer. 8.18. Implantação da Guarda Civil Municipal. Objetivo: melhorar a segurança para a população do município. 16.01. Abertura e melhoria de vias municipais. Objetivo: conservar, pavimentar as estradas municipais, visando assim o perfeito tráfego dos usuários e o escoamento adequado dos produtos agropecuários de nossa zona rural. Artigo 3º. A lei entrará em vigor a 1º de janeiro de 1995, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura do município de Boituva, em 28 de setembro de 1994, Sérgio Nunes de Souza, prefeito municipal. O projeto irá para as comissões. A presidência consulta os senhores vereadores se algum deles deseja fazer uso da palavra. O ministro Guilherme está encerrado. Eu queria dar senhor presidente, eu queria manifestar aqui a nossa satisfação pelo retorno do professor Salazar à Casa da Cultura. Eu acho que ali é o lugar do professor Salazar, embora saibamos que ele tivesse saído dos seus livros, não tem vontade, mas ele retorna agora. Eu acho que é uma grande conquista novamente para a Casa da Cultura. Gostaria então que a Secretaria informasse ao novo diretor da nossa manifestação aqui nesta casa, pela satisfação e o retorno do senhor Ricardo. Coloco a informação do vídeo do vereador Nelson, para que seja feita essa moção do senhor Salazar.
Se os vereadores estiverem de acordo, ficarem sentados, se discordar, queiram se levantar, será encaminhado. Mais alguns senhores vereadores? Ninguém mais desejando então fazer uso, a presidência declara encerrada a presente sessão, agradecendo a Deus a presença de todos.